Olá, meu povo, que a graça e a paz do Senhor seja com você e com tua família. Vamos ao capítulo 2 do livro de Apocalipse. Esse capítulo 2 e o capítulo 3, eles vão falar sobre as mensagens de Jesus às 7 igrejas da Ásia, ok? Capítulo 4 vai falar sobre a pessoa do juiz que julgará as nações. Capítulo 6 e 18 vai falar sobre as profecias sobre a tribulação. O capítulo 19, profecias da segunda vinda de Cristo. Capítulo 20, profecias do milênio. 21, profecias do estado eterno. E 22 é o capítulo da conclusão. Ok? Então vamos ao capítulo 2, que diz o seguinte: Carta à igreja em Éfeso. Disse Jesus: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Carta à igreja em Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem.
Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Carta à igreja em Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo, para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, pela leitura que fizemos até agora, dá para a gente entender que Jesus não está falando somente a essas igrejas que são citadas, né? Igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, né? Mas ele também está falando às igrejas que estão em Brasília, em Natal, em Goiânia, enfim, todas as igrejas que professam a fé em Jesus Cristo, né? Ele está dando um alerta e dizendo a fraqueza de cada igreja, está dizendo também as coisas boas que essas igrejas fazem. Mas vejam, meus amados irmãos, que Jesus dá importância até o fato de a gente abandonar o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É quando você se converte a Jesus e fica tão apaixonado, né, tão deslumbrado com o fato de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que você não para de ler a Bíblia, você não para de orar, você não para de ir à igreja, você não para de louvar, né? Você procura se aproximar cada vez mais de Deus, da sua palavra, dos irmãos, né? Você se engaja em todo
a programação da igreja, você não perde um círculo de oração, você está sempre pronto para visitar aqueles que estão necessitando de visita, você quer cantar em todos os conjuntos, mas depois você esfria e para com essas primeiras obras, né? O primeiro amor. Então veja como Jesus, ele é meticuloso, ele está atento, ele sonda os corações, né? Veja que Jesus, ele está chamando a atenção aí de pelo menos duas igrejas que já lemos, igrejas que estão envolvidas com idolatria. Pessoas, ele diz, estão envolvidas com sacrifícios de idolatria. Quais são os sacrifícios da idolatria? É aquele sacrifício que você faz para idolatrar um ídolo, idolatrar uma pessoa, né? Porque quem não é Deus é pessoa, né? Só Deus tem todo o poder. Os ídolos não têm poder algum, diz a palavra de Deus, né? Ídolo é coisa do homem, é coisa que o homem inventa, né? Ídolos de ouro, ídolos de prata, ídolos de bronze, ídolos de alumínio, ídolos de barro, ídolos de gesso, ídolos de madeira, né? As pessoas criam ídolos para si quando Deus reprova isso, quando Deus proíbe isso nos 10 mandamentos, que está lá no segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, a partir do versículo 3º, tem os 10 mandamentos lá para todo mundo ver. Segundo mandamento, Deus proíbe a idolatria. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, daquilo que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Então Deus, até em Apocalipse, ele cita a idolatria como uma coisa abominável, que ele não quer que o ser humano faça. Seus seguidores não podem ser idólatras, porque você não pode servir a dois senhores e o nosso Deus é aquele que está no céu. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 1: cuidado, não fique com a mente atrapalhada, com a mente turbada, não haja turbidez na tua mente, haja transparência. E em seguida ele diz: credes em Deus e crede também em mim. Ponto. Ele não manda crer em mais ninguém, ídolo algum, porque só ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, né? O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego, tá bom? Então, cuidado, siga os ensinamentos do Senhor, os alertas, né? Ele está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, qual o Espírito que ele está se referindo? Ele próprio, né? Ele próprio está falando às igrejas espalhadas pelo mundo. Então, ele diz: se vocês não se arrependerem dessas más obras que estão praticando, eu vou tirar do meio dos castiçais aquele castiçal que é representando a igreja, certo? Então, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê sabedoria para ficar com a palavra de Deus.